Vamos começar então a nossa almofada de borboleta. Eu escolhi aqui um tecido branco, tá? Um tricoline. Esse meu tricoline, ele tem elastano, bem pouquinho, ó. Mas eu acho que fica mais delicada, tá? Então, eu vou escolher esse tecido aqui. E aí, eu vou colocar o nosso molde aqui, de forma que eu consiga espelhar, ó, e atenda os dois lados da asa. Então, eu vou colocar aqui e vou riscar. Esse molde aqui, ele tá... Ó, eu não cheguei a cortar bem no meio, tá? Então, o meu centro da borboleta é esse risco aqui. Então, eu venho... Ó, e coloco essa partezinha aqui para o lado de dentro, tá? Agora, eu vou cortar em volta aqui da minha borboleta, deixo a margem pra costurar depois, tá? Não preciso cortar bem retinho. É só pra mim tirar essa parte grande do tecido. Agora, eu vou achar uma outra parte de tecido, né? Porque aquele tecido que eu cortei essa borboleta era pequeno. Então, eu já peguei aqui a outra parte. Cuidar porque aqui eu tenho os quadradinhos, mas tem um lado que eles são maiores do que o outro. Então, eu vou fazer, cuidar pra fazer no mesmo sentido, tá? Aqui eles estão em pezinho, ó. E aqui eu vou colocar em pezinho também. Nessa parte eu gosto de prender, eu coloco um alfinete. Na verdade não um, né? Alguns, para que depois eu possa cortar. Porque não tem necessidade de eu riscar os dois tecidos, né? Tesoura aqui ela tá melhor, então vamos com essa agora.
pronto. Agora, eu vou levar isso daqui pra máquina e eu vou costurar certinho em cima do meu molde aqui, do meu alinhamento que eu fiz, tá? Começo num ponto e vou, contorno toda a borboleta e vou até o final. Eu fecho ela inteira, tá ok? E aí na próxima aula eu já trago costurado, porque eu acho que não tem necessidade da gente mostrar essa parte, né, costurando. Não tem nenhum segredo, tá? Costura em cima da linha, com calma. Aqui vai até no cantinho, depois vira a máquina, vai costurando bem certinho em cima da linha. Tá em cima do cantinho, depois faz o contorno. Bem certinho em cima da linha, tá? Costuro tudo e eu venho na próxima aula já pra gente poder cortar e dar sequência. Voltamos então. Já costurei, né? Conforme eu falei pra vocês na aula anterior. Procurei costurar em cima do risco, tá? Fiz toda a costura, fechei toda a borboleta, tá? Não tem nenhuma parte aqui onde eu deixei aberto pra poder colocar fibra. O que eu vou fazer agora? Eu vou cortar essa parte aqui maior, vou deixar ele cortadinho bem próximo da costura, mais ou menos meio centímetro, só pra mim, né, não arriscar cortar a costura. Então, eu vou cortar toda essa rebarba aqui de tecido. Cuidado pra não cortar, né, o tecido aqui na parte de baixo, não cortar errado. Cortar somente a rebarba aqui que vai ficando em volta. Então, agora eu já cortei toda a parte que tava sobrando de tecido. O que a gente tem que fazer agora? Pra mim poder virar a borboleta e depois deixar as curvinhas, opa, deixar as curvinhas bem redondinhas aqui, ó, no formatinho aqui pra dentro, eu não posso deixar o tecido aqui sem cortar as curvinhas. Principalmente quando a gente entra com curvinhas pra dentro, tá? Então, eu vou vir aqui com a tesoura e vou dar o piquezinho. Cuidado pra não cortar a costura. Ó, tá? Eu vou fazer isso daqui em todas as curvinhas aqui.
Pronto, né? Todas as minhas curvinhas já dei o pique. Todas elas. São bastante entradinhas, então a gente vai... não pode esquecer de nenhuma, tá? Porque senão não vai ficar no formatinho certinho depois que desvira. Ó, principalmente aqui em cima e aqui embaixo. Senão ela vai ficar repuxada na hora que a gente desvirar, tá? Costurei toda a minha borboleta, né? E agora o que a gente vai fazer? Ela tá toda fechada, né? Eu não tenho espaço pra colocar a fibra. Eu vou achar o centro da minha borboleta, tá? Porque como a gente vai colocar essa fitinha aqui depois pra acabamento, vai ficar escondido. Então a gente vai fazer o fechamento dela bem aqui no centro, tá? Então eu vou fazer um cortezinho, ó. Bem aqui no centro, mais ou menos de uns 3 dedos. A minha outra caneta fugiu agora, ó, eu tive que pegar um refil. Ó, funcionou. Então, mais ou menos aqui no centro, ó, só pra mim ter uma noção aqui de marcação. Vou separar aqui os tecidos. Cuidado pra não pegar o tecido de baixo, porque não tem necessidade de cortar o outro tecido. E aí aqui eu vou dar um pique. Cuidado com a direção desse pique, tá? Ele tem que ser retinho aqui, ó, no centro da borboleta. E aí eu venho, corto aqui mais um pouquinho, ó. E aqui mais um pouquinho. Tá? E agora a gente desvira essa borboleta. É legal que essa borboleta aqui, ela não é difícil de fazer, ela é bem simples. E dependendo do tecido que a gente usa, deixa um acabamento, deixa uma almofada assim mais sofisticada, mais moderna, né? Mais bonita. Fica como se fosse um trabalho mais delicado. E eu achei muito bonita essa borboleta. Mas enfim, aqui você vai desvirando e você vai puxando todas as voltinhas pra fora. Se necessário for, pega uma peça pontuda, coloca aqui dentro, ó. E aí você vai puxando pra fora aqui, toda a parte de costura aqui que tá pra dentro, ó, as voltinhas, aí você vai puxando pra fora. Aqui eu tô fazendo com o dedo mesmo, tá? Aí você pode usar ali uma ponta de um pincel, algo assim que tenha uma pontinha. Que não vá também cortar, né? Que não tenha perigo de machucar a almofada. Pronto. Minha borboleta tá vazia ainda. Agora a gente vai encher essa borboleta, tá? Eu vou começar a encher aqui com vocês nessa aula mesmo. Deixa eu pegar aqui minha fibra. Eliminar isso aqui, que não precisa. E aí a gente vai encher. Vou colocando a fibra aos poucos. Tá? E é isso, eu já ensinei vocês a encher, né? Vai sempre, ó, puxando a fibra, colocando pouquinho em pouquinho pra você já ir distribuindo. Principalmente na borboleta, porque ela tem as curvinhas aqui, ó. Então, as primeiras fibras que você colocar, você já tenta empurrar pra encher os cantinhos lá do fundo, ó. Porque senão depois não tem como você empurrar, tá? Então, você vai enchendo e vai trazendo essa fibra, vai enchendo e vai trazendo até você completar a asa toda. A última parte que você vai encher é aqui o meio, tá bom? Eu vou adiantar essa parte aqui, porque não tem necessidade de eu estar mostrando pra vocês de novo, que demora um pouquinho, mas aí quando eu estiver quase finalizando, eu venho de novo mostrar no vídeo, tá ok? Vou dar um pause aqui. Ó, já enchi. Nossa borboleta já tá quase finalizada. Ó, aqui ainda falta um pouquinho. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui com a minha mão, ó, com meus dedos e vou empurrando.
Vou acrescentando fibra até ela ficar bem fofinha, bem cheinha. Dá pra colocar um pouquinho mais aqui, ó. Dá pra perceber que aqui tá mais abaloado, né? Mas, ó, aqui cabe um pouquinho mais. E aí a gente vai enchendo, tá? Deixa a sua borboleta aí também bem cheinha. Esse tecido, como ele dá uma leve, ele tem um pouquinho de elastano, bem pouquinho, tá? Mas ele dá uma... ele fica mais... Como é que eu vou dizer pra vocês? Ele consegue mostrar melhor a beleza das curvinhas, ó. Porque se ele não esticasse, ele ia ficar uma coisa meia seca, né? Assim ele consegue espalhar melhor, ele consegue distribuir melhor o formato da borboleta. Ó, aqui parece que ainda falta um pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho. É incrível, quando a gente acha que tá boa, a gente vem e coloca mais um pouquinho. Mas eu acho que agora é a última. Só aqui no meio mesmo. E agora, finalizamos. Eu acho que já tá bom. Não adianta eu encher mais porque só vou socar. O formatinho dela já tá bem distribuída, ó. Já foi bem distribuída a fibra, o formatinho dela já tá bonito, né? Já tá bem fofinha. E agora, na próxima aula, então, eu vou fechar essa rachadinha dela aqui, essa nossa abertura. E aí a gente finaliza, tá? Eu vou colocar também um detalhezinho pra gente poder dar um acabamento mais bonito pra borboleta. E aí a gente finaliza. Agora que eu já fechei aqui a minha borboleta, né, tudo certinho, a gente vai colocar uma fita aqui, um acabamento aqui no meio dessa borboleta, tá? Dessa mesma maneira aqui, ó. Então, eu coloco uma fita, né, aqui a gente chama de fita cetim, coloco também uma rendinha, e aí eu tenho também essas pedrinhas aqui em forma de fita, né, em comprimento. E aí eu também coloquei um pedacinho aqui. Pra mim conseguir, primeiro, eu gosto de colocar a fita, tá? Porque daí isso daqui fica por cima. Os outros acabamentos, né? Então, aqui, pra minha almofada rosa, eu escolhi aqui uma fita begezinha, né? É uma fita que eu já tinha aqui no ateliê. E pro branco, eu vou escolher uma fita aqui rosinha. Aqui eu escolhi um begezinho pra minha almofada rosa. E aqui pra almofada branca, eu vou escolher um rosinha, um tom de rosinha mais delicado, tá? Eu tenho aqui mais ou menos 1 metro de fita, tá?
E aí eu vou colocar essa fita aqui em volta da borboleta. Cuidado, porque a parte do cetim que não é brilhosa é a parte que fica pra dentro da borboleta. Opa, aqui. Ó. Aí eu venho e divido essa fita aqui bem certinho pra mim poder fazer o laço do mesmo tamanho dos dois lados. Eu já cortei aqui na diagonal. Não sei se dá pra ver. Aqui. Cortei na diagonal e passei um foguinho aqui só pra fazer o acabamento pra não desfiar, tá? Então, eu venho aqui, ó. Meço. E aí, aqui eu vou dar uma laçadinha. Meu amor, pode vir colocar o dedinho aqui. Isso. Segura firme. Pode tirar. Pronto. Ó, essa daqui é mais ou menos a posição que eu gosto de deixar, tá? Vou fazer diferente agora, porque eu não tenho mais essas bolinhas aqui o suficiente pra fazer a volta toda. Então, eu vou vir aqui, ó. Quer vir de novo aqui, mocinha? Aqui, ó. Isso, segura aí. E aí, eu vou dar mais uma laçadinha aqui. Só pra prender. Fazendo assim? Pode soltar. Uhum. Pronto. Só pra dar um acabamento e ela poder ficar penduradinha, porque o meu objetivo mesmo é deixar ela penduradinha aqui. E aí, eu venho também com essa rendinha. Buscar deixar ela esticada, não dobrada por dentro aqui. Aqui eu tenho 60 centímetros, tá? Porque eu não vou precisar dar o laço, eu vou só dar um nozinho. Aqui. E aqui eu já dou mais um, tá? Porque aqui eu quero que o meu laço fique em cima, e não a minha fitinha nem a minha renda. E agora eu pego essa fita aqui de cetim que tá sobrando e venho e vou dar um laço. Um laço comum, como se fosse amarrar tênis, tá? Esse é o laço que eu dou aqui. Só o que eu cuido é fazer com que a fita fique com um brilho pra fora. Vou botar mais pra cá só pra gente poder ver melhor esse laço. Ó, até ele ficou um pouco grande. Se quiser deixar um pouquinho menos de 1 metro também dá, tá? Mas enfim, é questão de escolhas, tá? Então, eu procuro sempre deixar o brilhozinho pra fora e o lacinho bem abertinho aqui. Tá pronta a nossa borboleta. Na verdade, deixa eu só tirar aqui esse pedaço aqui, ó, que ele tá maior. Tesoura. A renda, ela não desfia, tá? Então, não tem porquê eu deixar ela passar o fogo nela, tá bom? Esse laço aqui, ele até ficou maior do que esse. Eu acho que eu vou tirar um pouquinho também, tirar o excesso. Tá? Mas eu vou tirar depois, não vou tirar agora. O objetivo de vocês entenderem a almofada já, eu acho que funcionou, né? Olha só. Deixa eu pegar esse. Esse daqui, ele é um cetim um pouquinho mais durinho, ó. Vocês conseguem ver que o laço dele ficou mais armado? Esse aqui parece que ele já tá mais tempo ali guardado, e aí ele tá meio capenga. Mas enfim, eu vou ajeitar bonita essa almofada pra gente poder tirar foto dela e aí finalizar ela com chave de ouro. Mas é isso, essa daqui são as borboletas, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aí embaixo nos comentários das aulas pra mim saber se vocês gostaram. Façam ela, me mostrem, por favor, que eu quero acompanhar o trabalho de vocês depois de pronto, tá?
E se tiverem qualquer dúvida, podem estar me chamando que a gente pode estar conversando e esclarecendo melhor as dúvidas aí se ficou alguma coisa. Beijo e até a próxima aula!